está com pior cara do que é costume hoje ainda. Boa noite, bem-vindos à Única à Noite. Vamos ter mais uma vez um grande programa. E porquê? Porque vamos ter connosco o Dr. Nuno Lobo Antunes, Adriana Calcanhoto e Genuíno Madruga, isso mesmo, 3 grandes convidados. Estou sempre para a cara dele. A primeira-dama americana, Michelle Obama, vai publicar um livro sobre alimentação saudável e sobre a pequena horta que ela criou na Casa Branca. Que querida, Martinha. Esta notícia só prova que não é só a nossa Assembleia da República que existem quintalinhos. Eles lá também têm. O debate a anteceder a votação do PEC na Assembleia da República prolongou-se por 4 horas e 45 minutos. Ou seja, houve deputados que disseram 200 vezes exatamente, 100 vezes apoiado, apoiado. E 50 vezes amanhã não mete cá os pés, ninguém me paga horas extraordinárias. José Sócrates demitiu-se e já se fala na vinda de um governo de salvação nacional. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam bem que esta coisa da salvação nacional já aconteceu. Foi quando ele se demitiu. No passado sábado, Portugal assistiu a um fenómeno da superlua. A lua estava tão próxima da Terra, tão brilhante, houve pessoas que pensaram que era dia de vestir-se e foram para o trabalho. E a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, realiza entre terça e quinta-feira da próxima semana a primeira visita oficial a Portugal. Eu acho que é uma altura ótima, porque a nossa vida política neste momento está um autêntico carnaval. A PJ apreendeu no primeiro trimestre deste ano 350 quilos de cocaína, ou seja, 5 vezes mais do que o apreendido em 2010 e 5 vezes menos do que a Amy Winehouse sniffa antes de um concerto. A Universidade de Lisboa assinalou recentemente os 100 anos da sua Constituição formal, é verdade. E há alguns alunos ainda são os mesmos, estão todos nas tunas. E as gasolineiras queixam-se que são constantemente assaltadas. Nós também nos queixamos do mesmo quando vamos pôr gasolina. A nossa primeira convidada dispensa apresentações, pois é um dos grandes nomes da música brasileira. Minhas senhoras e meus senhores, recebam com um grande aplauso Adriana Calcanhoto. Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite. É um prazer estar lá aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui. Neste nosso Única à Noite, sexta-feira, do Canal 1. Prazer imenso. E tem aqui um livro seu que tem um nome que eu acho uma delícia, que é Sagalusa. Sagalusa. Porquê Sagalusa? Sagalusa... Sagalusa porque essa é a expressão que traduz o que aconteceu. Eu estava fazendo uma digressão em Portugal, e digressão significa não só concertos, como muitos outros compromissos, como entrevistas, claro. Enfim. E eu cheguei em Portugal já provavelmente com uma gripe incubada, coisas que aconteceram no voo, na vinda para Portugal. Para encurtar o caso, para curar essa gripe, tomei uma série de remédios misturados com a cortisona que eu já vinha tomando, um tratamento que eu fazia há anos. Esses remédios fizeram um crash, uma bagunça no meu organismo. Então, eu tive efeitos colaterais que esses remédios poderiam mesmo dar, como alucinações, delírios, ouvi vozes, vi coisas. Foi um desespero tremendo, porque eu comecei a ter que cancelar compromissos. E a coisa que me salvou dessa situação foi escrever sobre isso em tempo real, porque também calculei que comandando... Uma espécie de catarse que fazia. Ocupando os comandos cerebrais com o presente, ou seja, precisando concatenar tempos verbais, encontrando vocabulário, precisando pontuar, precisando fazer sentido, eu ficava no presente, porque senão a minha mente não só estava completamente descontrolada, como alguma coisa em mim tinha uma agonia muito grande de se eu ia permanecer naquele estado, claro. Se eu ia sair daquilo, se eu ia passar o resto da vida doida. Pelo amor de Deus. Então, escrevendo, eu consegui me manter um pouquinho mais no presente e rir da situação, que é uma coisa que eu acho que me ajudou.
E tem uma música também chamada Micróbio de Samba. É um disco chamado Micróbio do Samba. Tudo a ver com doença. Temos um médico a seguir. Não, mas esse é um micróbio bom de se ter. Esse é um que eu gostaria de contaminar o mundo com a todo ele. mundo. Esse micróbio foi herdado do seu pai. E da mãe. E da mãe também. Se eu não herdasse de um, herdaria do outro, porque os dois têm muito senso rítmico e muito balanço, né? O que se chama swing. Um pai músico e assim. uma mãe bailarina, portanto. E os dois com swing. Então, era difícil que eu nascesse sem o micróbio. Sim, era uma aberração quase. Era. Você, neste momento, não toca, só canta. Não, nesse momento, sim. Nesse momento eu não toco porque eu estou com uma lesão na mão direita que me impede de tocar. Mas o disco foi todo escrito no meu violão e gravado no violão. E é meu primeiro álbum só de material meu, de composições minhas, né? E quando canta agora, você habituou-se a cantar com um violão, nesta posição a cantar. Como é cantar sem esse violão? É não saber onde botar as mãos. Preciso fazer figurinos com bolsos. Tá difícil, não tá fácil, pelo fato de que eu tenho muito prazer em tocar violão. Então eu chego, por exemplo, no hotel, depois de uma batelada de entrevistas ou de compromissos e tudo, e o impulso de tocar violão ainda existe, mas tem aquele buraco, porque não posso. Então, agora, eu acho que isso pode ser encarado, no primeiro momento encarei um pouquinho como um castigo, mas agora estou achando que talvez seja uma grande oportunidade de descobrir uma outra maneira de inventar as canções, de compor, cantar né? só? Não, talvez uma outra maneira, sei lá, quem sabe o trombone, a harpa, não sei, a flauta, uma coisa que não machuque a mão. É difícil, flauta e cantar ao mesmo tempo é muito difícil. Mas já se tentou, sabe? mas conseguiu-se pouco, sempre. Seu avô ofereceu-lhe o seu primeiro violão, não foi? Minha avó. A sua avó? A avó, é. Quando eu tinha 6 anos de idade, mas a minha casa era uma casa onde os músicos circulavam, porque o meu pai, sendo baterista, em geral os ensaios são na casa do baterista, Sempre. né? Aquele trambolho. É o que não pode levar o instrumento para parte nenhuma, normalmente. Ele não é o flautista, né? Não, então, flautista... A garagem da minha casa, meu pai insistiu muito com a minha mãe que precisávamos de uma garagem para 2 carros, porque afinal de contas eram 2 carros, o dele e da minha mãe. Mas o fato é que os carros dormiam na rua. Era um carro e uma bateria que lá tinham. Era uma bateria e como ele tocava em 2 conjuntos, era a bateria dele e 2 teclados, 2 contrabaixos, 2 guitarras, era tudo assim. Então, para mim, aqueles objetos lúdicos, né, que são os instrumentos e que produzem sons, eu tinha familiaridade com aquilo, convivia, ficava lá com eles na garagem. Mas quando a minha avó me deu um violão meu para mim de presente, eu fiquei um pouco, não sabia o que fazer com aquilo. Mas já tocava violão nessa altura? Não, nem imaginava que aquilo fosse para mim. Apesar de conviver com muita intimidade com instrumentos, achava aquilo a coisa mais normal. Quando eu ganhei o violão, eu senti o peso da responsabilidade. Claro. Comecei as aulas, imediatamente comecei as aulas, mas o meu professor de violão, apesar de tocar muito bem, ele era um cara que gostava. Os ídolos dele eram Tom Jobim e João Donato, 2 caras das teclas. Eu tinha uma mão pequenininha, um violão enorme, transpondo coisa de tecla. Eu achei aquilo um inferno, uma encrenca. Você foi perfeitamente autodidata quanto ao violão? Ou teve professores? Ou... Eu tive esse professor que me ajudou muito, mas que a coisa começou a ficar muito difícil, porque o repertório era Tom Jobim, enfim, já muito no Homens início. das Teclas. Homem das Teclas. Completamente. Exatamente. E aí, com isso, eu abandonei o violão e voltei muitas vezes. E o meu processo de composição, ele vem um pouco disso, assim, eu abandonava o instrumento e depois retomava. Nas retomadas, eu não lembrava bem das canções mais inteiras, aqueles acordes complicados. Lembrava de alguns, não lembrava de outros. E aí misturava uns com os outros e inventando minhas próprias canções. Às vezes, desses erros surgem coisas muito bonitas. Eu acho que a criação é um processo como o da evolução, vem do erro, né? Claro. Há grandes obras de arte que surgiram de erros. No cinema, no teatro, na música, em diversos Você encontra um caminho que não esperava, aquilo vem, né? Você tá tentando... E vamos ouvi-la agora cá em Portugal. Em maio, vamos... Em maio? Em maio vou fazer os concertos. Será a menor turnê da história, talvez, porque eu começo a turnê no dia 6 de maio em Lisboa e ela encerra no dia 9 de maio no Porto. Porque aqui em Portugal eu não tive coragem de cancelar a turnê, mas por causa da lesão na mão... Agradeço, fazendo favor. Mas sou eu quem agradece, na verdade. Fomos premiados
a Adriana Calcanhoto, que resolveu fazer os espetáculos cá e cancelou outros, não é? Os outros, que seria a turnê do Micróbio do Samba, como eu não posso tocar isso, vai me deixar muito triste, porque exatamente por isso, é um disco todo escrito no violão e todo gravado no violão. Então eu vou fazer outros concertos onde eu fique com a mão no bolso e os meninos vão tocar, mas aqui em Portugal, eu não vou tocar, mas vou fazer o repertório do Micróbio. E algumas outras coisinhas que eu sei que os portugueses querem ouvir no show e eu não vou frustrar e vou fazer. Todos nós a queremos ouvir, Adriana. Você é muito querida neste país. Eu agradeço, todos nós eu a gosto adoramos. tanto daqui, fico tão feliz. E acho que você nos paga na mesma moeda com um livro com este título e com um poema seu, eu julgo que é de uma canção, que tem uma coisa... Eu vivo a sorrir. Para o caso de o destino me haver reservado a alegria e o meu fado estar fadado a ser a sua sina. Que fado é este? É o meu. Deixa-me assim, fado e sina, duas coisas profundamente portuguesas. Portuguesas. E que você... Isto poderia ser uma letra de um fado. Poderia ser, né? Eu acho que poderia Como é que é? Trautem-me só para ouvir... Como é que é mais ou menos? Como é que é? Só mais ou menos. É porque eu estou ouvindo aqui, vai ser difícil. Eu vivo a sorrir